Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz a palavra de Deus: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado por vós. Até aqui. Quando lemos a Bíblia Sagrada, nós percebemos que a história do povo de Deus sempre foi marcada por dor e sofrimento. Uma verdade inegável é que o povo de Deus sempre foi assolado. Mas na realidade, o sofrimento não é algo comum apenas ao povo de Deus. O sofrimento é algo comum a todas as pessoas. Mas o povo de Deus, especialmente, ele passa por algumas situações que normalmente as demais pessoas não passam, as demais pessoas não passariam. A Bíblia Sagrada nos mostra que Deus, ele, pela sua infinita graça e misericórdia, em um determinado tempo da história da humanidade, Deus decidiu libertar o povo da escravidão na terra do Egito. E o povo estava escravizado na terra do Egito porque o povo se direcionou para a terra do Egito. Normalmente, quando nós falamos de sofrimento, a primeira coisa que nos vem à mente é que o sofrimento sempre é reflexo das nossas atitudes, sempre é reflexo das nossas escolhas e decisões. E de fato, geralmente é assim que acontece. Porém, nem todas as coisas que nós escolhemos, nem todas as decisões que nós tomamos, de fato, elas são com más intenções. E são na intenção de fato, futuramente, obter algum lucro, alguma vantagem sobre algumas pessoas, o que inevitavelmente, pela lei da reciprocidade, nos custará algo. Quando nós olhamos para o povo de Israel, que estava escravizado no Egito, nós entendemos e percebemos que o povo estava escravizado porque um dia o povo desceu para o Egito. Mas quando o povo desce para o Egito, naturalmente o povo vai em busca de vida, em busca de alimento, em busca de salvação. A Bíblia nos relata que nos dias de José, o mundo passava por uma grande fome, por uma grande escassez de alimento. E Deus havia revelado para o faraó do Egito que isso ocorreria. Eram 7 anos de seca e as pessoas não tinham mais alimentos. As pessoas viviam naturalmente da agricultura. E sabemos que se não chove, não tem plantação, não tem fruto, não tem colheita. Então o povo vivendo na escassez, o povo então ouve falar que havia mantimentos no Egito. E o povo então desce para o Egito. A Bíblia Sagrada diz que primeiro descem os filhos de Jacó, irmãos de José, para a terra do Egito. Adquirem ali alimentos e voltam para a sua terra. Depois eles retornam para o Egito em busca de mais alimento. E ali José bolou um plano para que os aprisionasse na terra do Egito, pois eles haviam vendido José como escravo para os ismaelitas, e José foi parar no Egito como escravo. Então, quando eles descobriram quem era José, José os perdoou, e José fez com que toda a sua família descesse para a terra do Egito. A Bíblia Sagrada diz que 70 pessoas da família de José, juntamente com seu pai, descem à terra do Egito. E então o povo passa a viver ali como filho do governador do Egito, como pai do governador do Egito, como irmãos do governador do Egito. E eles passam toda a estadia de José vivendo na bonança na terra do Egito, onde era a única terra que havia alimento. Porém José morreu. O faraó que reinava nos dias de José também morreu. E a Bíblia Sagrada mostra que levantou-se um outro faraó que não conheceu José. E esse faraó que não conheceu José, ele percebeu que o povo de Israel frutificava muito, estava se expandindo demais, e aquele faraó ficou com medo do povo de Israel tomar a terra do Egito. Então ele decidiu escravizar aquele povo. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que existem coisas que Deus faz na nossa vida que são apenas paliativos. Deus havia dito para Abraão, Gênesis capítulo 15, versículo 16, que o seu povo, a sua descendência, iria para uma nação
e ficaria escravizado nessa nação por 4 gerações, por 400 anos. O povo estava avisado, o povo sabia, o povo estava consciente daquilo que Deus já havia revelado ao patriarca Abraão. E quando o povo vai para a terra do Egito, naturalmente o povo vai em busca de alimento. Mas compreenda, existem portas que Deus abre para que nós possamos entrar, mas essas portas devem ser temporárias na nossa vida. Deus muitas vezes nos envia até mesmo ao Egito, mas Deus não quer que nós venhamos habitar no Egito. Lembre-se que o próprio Jesus, enquanto criança, sofrendo a ameaça de morte, ele foi refugiar-se na terra do Egito também. A Bíblia Sagrada diz que o anjo adverte José e diz: olha, estão querendo matar o menino. José pega o menino, José pega Maria e vai para a terra do Egito, e fica na terra do Egito até Herodes o Grande morrer, aquele que queria matar Jesus. Naturalmente, quando Herodes o Grande morre, a Bíblia Sagrada diz que José, juntamente com Jesus e Maria, retornam para a Galileia, porque existem coisas que Deus faz, existem portas que Deus abre, que são temporárias, são passageiras, e nós não podemos nos acostumar ao Egito. Muitas vezes nós vamos ser direcionados ao Egito, muitas vezes nós vamos depender de algumas coisas do Egito, mas não podemos nos acostumar, nos habituar, nos conformar com essas circunstâncias ou com essas situações. O povo ficou muito à vontade na terra do Egito, e aí o faraó os foi escravizando aos poucos. E naturalmente, quando você escraviza alguém aos poucos, essa pessoa nem ao menos percebe que está sendo escravizada. Você vai cortando a liberdade dessa pessoa aos poucos, você vai limitando a vida dessa pessoa aos poucos, até que essa pessoa não tenha mais como agir, até que essa pessoa não tenha mais como reagir à opressão que se impõe sobre ela. Aconteceu assim na terra do Egito, e o povo ficou escravizado por 400 anos. Normalmente o sofrimento vem em decorrência do pecado, mas o sofrimento é algo inato ao ser humano. Existe uma área da teologia que trabalha e estuda a questão do sofrimento humano. Como associar a existência de um Deus bom, de um Deus santo, de um Deus justo, de um Deus amoroso, com o sofrimento existente no mundo. Essa área da teologia se chama teodiceia. É a relação entre Deus bom, ou um Deus bom, com o mundo mau. E nós olhamos para a maldade no mundo e percebemos: sim, o mundo é mau, sim, o mundo é violento, sim, o mundo impõe sofrimento ao ser humano. Porém, normalmente nós percebemos que isso é consequência das próprias atitudes do ser humano. Quando Israel está escravizado, Israel não está escravizado pela sua maldade necessariamente. Israel está escravizado pela sua inocência, pela sua falta de visão ou pela sua acomodação. Porém, o que faz com que Israel permaneça escravizado, sim, é o pecado. Então, às vezes nós somos pegos de surpresa, às vezes nós somos laçados pelo inimigo, e muitas vezes nos acomodamos, nos adequamos, e à medida que nos acomodamos, nos adequamos, nós nos tornamos de fato e de verdade escravos. Porém, chega um dia em que Deus decide libertar o povo de Israel. E por que Deus decide libertar o povo de Israel? Porque a Bíblia Sagrada diz que aquele povo clamou a Deus. E Deus é aquele que ainda ouve o clamor do povo. Deus ainda escuta aqueles que clamam pelo seu nome. Deus ainda vê, Deus ainda contempla o sofrimento do ser humano. O que Deus está dizendo para nós é que Ele sabe as situações e circunstâncias que nós passamos, e que Ele está lá, atento, ouvindo. Ele está lá à nossa disposição, esperando para ser acionado. E se nós clamarmos, e se nós buscarmos, e se nós nos humilharmos, e se nós nos convertermos no nosso mau caminho, Ele nos ouvirá, Ele perdoará os nossos pecados, e Ele sarará não apenas a nossa terra, mas especialmente a nossa vida. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. A Bíblia Sagrada diz em Gênesis 3:7 que o clamor do povo subiu até Deus. Não importa
importa a situação que o homem está, ainda que o homem esteja longe de Deus, ainda que o homem esteja imerso no pecado, dominado por ele ou envolto nele, se o homem clamar, a graça de Deus se manifestará. Se o homem clamar, o amor de Deus virá ao seu encontro, o amor de Deus o alcançará, e o amor de Deus o transformará e libertará a sua vida, libertará a sua história, o seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus então impõe sobre a terra do Egito as 10 pragas, você conhece a história, e Deus vai derramando praga a praga contra a terra do Egito, para sensibilizar o coração daquele povo, mas acima de tudo, para oprimir e humilhar os deuses do Egito. As 10 pragas que foram lançadas contra a terra do Egito, foram lançadas para mostrar que o Deus de Israel é o único Deus santo, o único Deus vivo, o único Deus poderoso e o único Deus verdadeiro. Todas as 10 pragas foram para mostrar e destronar as divindades egípcias e mostrar que elas não tinham poder, que elas não tinham autoridade, que elas não podiam fazer com que o Egito prevalecesse, se mantivesse num trono, o qual Deus havia resolvido que destituiria o Egito daquele trono. Deus então vai derramando as pragas e finalmente nós chegamos na 10ª praga. E quando Deus anuncia a 10ª praga, Deus institui então a Páscoa. Exatamente o período em que nós estamos vivendo. E a Páscoa, a palavra Páscoa vem do hebraico Pessah. E a palavra Pessah no hebraico tem várias traduções, tem várias qualificações, mas basicamente significa libertação, passagem, não necessariamente libertação, mas passagem. Por quê? Porque o povo estaria passando, estaria transcendendo a situação que eles estavam, mas estariam passando de uma terra para outra. Você sabe que a terra prometida para o povo era a terra de Canaã, e para que eles adentrassem a terra de Canaã, eles precisariam passar o rio Jordão. Então a palavra Pessah significa passagem. E o que Deus anuncia com a Páscoa é uma passagem. O que Deus anuncia com a Páscoa é uma transição. E a Páscoa, ela transcende aquele evento com os israelitas. A Páscoa, ela nos alcança também, visto que a Páscoa anuncia libertação. Se a Páscoa anuncia libertação, a Páscoa nos alcança e nos proporciona também uma transição, uma passagem, nos proporciona a oportunidade de experimentarmos e desfrutarmos de uma libertação. Deus está dizendo para nós através da sua palavra que nós estamos precisando fazer uma transição na nossa vida. Nós precisamos dar um passo em direção a algo que Deus está apontando, a algo que Deus está mostrando. Deus está demonstrando para nós que há uma situação na nossa vida, ou há situações na nossa vida, ou a nossa própria vida como um todo precisa ser transformada, precisa ser mudada. Nós precisamos deixar de nos adequar à vida que estamos levando e passarmos para outra fase da vida. Há pessoas que continuam ou vivem continuamente no mesmo estágio, na mesma vida, na mesmice, não mudam nada, não experimentam nada de diferente, não desfrutam da glória e da plenitude de Deus. E Deus nos está chamando para desfrutarmos dessa transição, dessa passagem que a Páscoa nos proporciona. E entenda, a Páscoa não é aquele cordeiro que foi morto lá na terra do Egito. A Páscoa não é o coelhinho que as pessoas celebram hoje. A Páscoa, conforme o texto que nós lemos, é Cristo. Cristo é a nossa Páscoa. E Cristo é quem nos proporciona essa transição, essa passagem. Acima de tudo, Cristo é quem nos proporciona essa libertação. Entenda. Lá na instituição da Páscoa, Deus disse: pegue um cordeiro de 1 ano, um cordeiro sem defeito, e mate o cordeiro. E quando você matar o cordeiro, você vai pegar o sangue desse cordeiro e você vai passar nos umbrais da porta da sua casa.
porque à meia-noite eu vou enviar o anjo da morte na terra do Egito, e toda casa que não estiver marcada, eu vou matar todo o primogênito. Compreenda, o sangue foi o que preservou o povo de Israel, o sangue foi o que preservou os filhos de Israel da morte. Deus está nos dizendo que o sangue do Cordeiro continua nos libertando, que o sangue do Cordeiro continua nos protegendo, que o sangue do Cordeiro continua nos livrando e nos dando vida. O sangue do Cordeiro, esse sangue é vivo, esse sangue é poderoso e esse sangue é eficaz. Então nessa noite, em nome de Jesus, clame, não se conforme, não se adeque à situação que você está vivendo. O povo estava escravizado, e como escravo o povo trabalhava forçado, o povo sofria opressão, o povo comia limitado, e o povo era açoitado. Até quando você vai suportar ou conviver com essa situação de opressão? Até quando você vai suportar o chicote de Faraó sobre a sua vida? Faraó está se chicoteando, está oprimindo, está pisando, está matando, está destruindo, está humilhando, e você vai suportar isso até quando? Quando é que você vai despertar para a vida? Quando é que você vai acordar para a vida? Quando é que você vai compreender que há algo melhor, há algo maior, há algo mais excelente para você? Entenda que Faraó necessariamente não é o rei do Egito. Faraó faz menção ao poder das trevas que nos oprime, que nos limita, que nos impõe derrotas, que nos amarra, que nos manieta. Mas Deus está proclamando através da sua palavra liberdade, libertação. Mas compreenda uma coisa, é importante você entender que o processo de libertação só começa a acontecer na nossa vida quando o ser humano começa a se desvincular daquilo que lhe oprime, quando o ser humano começa a cortar as cordas daquilo que lhe prende. Compreenda que Deus é poderoso o suficiente para nos libertar, mas para que possamos começar a desfrutar da libertação, é necessário que nós comecemos a nos desvincular daquilo que nos faz mal, daquilo que nos oprime, daquilo que nos maltrata. Há muitas pessoas que aprenderam a conviver e acostumaram a conviver com a situação de opressão. Você não precisa continuar vivendo dessa forma. Compreenda, corte os laços, corte as cordas, se desvincule, se desatrele dessa situação, dessas situações, ou dessas coisas, ou desse meio onde você está, ou de pessoas. Eu não sei, Deus vai mostrar para você o que é, mas é necessário que você comece a se desvincular dessas coisas. Aí o processo de libertação começa. É assim que você começa a vislumbrar a verdadeira liberdade. O povo está escravizado. Enquanto o povo está escravizado, o povo tem uma visão limitada. O povo olha para baixo. Quem ousa olhar na cara do seu algoz? Graças a Deus, nenhum de nós experimentou o tempo da escravidão. Mas imagine-se como um escravo. Quem ousaria olhar na cara do capataz? O escravo que olhasse na cara do capataz, que o encarasse, apanhava, ou talvez até morresse. Então o povo, numa situação de escravidão, estava acostumado a olhar para baixo, a ser subjugado e aceitar aquela situação. Mas quando o povo compreendeu que não dava mais para conviver com aquilo, e clamou a Deus, ele levantou os olhos. Aí o salmista vem e nos diz: olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Para que você olhe para os montes, é necessário que você deixe de olhar para baixo, você olhe para cima. Visão. Abra os olhos, compreenda, entenda. Enquanto você não estiver inconformado com a situação que você está, com a vida que você está levando, com aquilo que a vida te impõe, você continuará nessa situação, você continuará vivendo os mesmos sofrimentos, você continuará sofrendo as mesmas dores. Mas a partir do momento que você compreender isso, e você disser: eu não quero mais isso para mim, chega,
Eu sei que Deus tem algo melhor para mim. Se eu estou vivendo dessa forma, é porque talvez eu não esteja contemplando ainda a plenitude de Deus. É porque eu não estou vivendo plenamente ainda a vontade de Deus. E se eu me render, e se eu me entregar, e se eu clamar, e se eu me humilhar, sim, Ele vai fazer algo extraordinário e Deus vai me tirar dessa situação. Há pessoas que vivem situações nas quais elas nem mesmo acreditam que pode haver mudança, que pode haver transformação, ou que há jeito. E muitas pessoas estão vivendo nesse conflito, nessa guerra, que não é uma guerra externa, mas é uma guerra interna, é uma guerra interior, é uma guerra mental. E eu diria para você que essa é a pior de todas, porque é um inimigo que parece que é mais forte do que você, é um inimigo que você não consegue muitas vezes se impor sobre ele. O centro da vida humana, o gerenciamento da vida humana se dá na mente. E quando a mente ela está perturbada, e quando a mente não está bem, o ser humano não tem controle, não tem domínio, não tem direção. Então talvez aquilo que te oprime não é algo exterior, mas é algo interior, é algo interno. E Deus está dizendo: eu sou aquele que fez a psique do homem, eu conheço a psique do homem, e eu posso libertar você disso também. Eu posso tratar com você nisso também. Eu posso restaurar você, eu posso te dar sanidade, eu posso te dar equilíbrio também. Se o teu maior inimigo é você mesmo, eu te liberto de você também. Mas compreenda, é necessário que antes de qualquer coisa, você sinta a necessidade de mudança. Você sinta a necessidade de encontrar-se com algo superior, com algo maior. Que você se torne uma pessoa inconformada com a vida que você está levando. O povo como escravo vivia de migalhas, vivia de ração, vivia do que os egípcios lhe davam. Você não precisa viver de ração, você não precisa viver de migalhas. Mas infelizmente muitas pessoas acostumaram-se a viver de migalhas. Deus não tem migalhas para você. Deus tem pão fresco. Deus tem maná do céu para você. Deus quer te tirar dessa vida de mendigância, dessa vida de migalhas. Deus tem algo maior para você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Há pessoas que estão vivendo uma situação tão deplorável, que elas não apenas se acostumaram a viver de migalhas, mas elas nutrem dentro de si um sentimento de gratidão pelas migalhas. Sabe, há pessoas que são tão dependentes emocionais, que o mínimo que se dá para essa pessoa, a pessoa fica feliz da vida, é grato pelo mínimo que se dá. Apenas um sorriso, a pessoa já fica feliz. Hoje eu ganhei um sorriso. Quando ganha um abraço, é a maior glória do mundo, a maior glória da vida. Você não precisa viver de migalhas. Você não pode acostumar-se a viver de migalhas. Então liberte-se desse sentimento de contentamento com migalhas, em nome do Senhor Jesus. O Cordeiro, ele foi morto exatamente para isso, para que você compreenda que esse não é o teu ambiente, essa não é a história que Deus quer para você, essa não é a realidade que Deus planejou para você. Por isso Deus envia o Cordeiro, e Deus dá instruções de como deveria ser preparado o Cordeiro. Então o Cordeiro deveria ser um Cordeiro de 1 ano, sem defeito. Esse Cordeiro deveria ser morto, e em sendo morto, esse Cordeiro deveria ser preparado, deveria ser assado e deveria ser comido. Ou seja, cada família precisaria matar o seu próprio cordeiro e se alimentar desse cordeiro durante a noite inteira. No final, não deveria sobrar absolutamente nada do cordeiro. Eles deveriam comer o cordeiro inteiro. Sabe o que é que isso significa? Que Deus, quando envia um cordeiro, ou determina um cordeiro para cada família, Deus está dizendo que a salvação, ela é coletiva. O cordeiro não salva apenas um indivíduo. A salvação, ela é coletiva.
porém restrita. Era restrita à família. O cordeiro era restrito à família. Então a salvação está disposta a uma coletividade. Porém, são poucos aqueles que desfrutarão de fato dessa salvação. São poucos aqueles que se alimentarão do cordeiro. Mas aqueles que se propõem a se alimentar do cordeiro, devem se alimentar do cordeiro por completo. O que é que isso significa? Há pessoas que não estão desfrutando ainda da plenitude do cordeiro. Há pessoas que ainda que já aderiram à fé, ainda que já creem, ainda não desfrutam da plenitude do cordeiro de Deus. Vivem uma vida limitada ainda. Não compreendem ainda a dimensão do poder, da autoridade que o cordeiro tem sobre a sua vida. Não compreenderam ainda que o cordeiro abrange, tem poder para abranger toda a nossa vida. Então, em nome de Jesus, alimente-se por completo do cordeiro, desfrute de fato da plenitude do cordeiro. Mas o texto diz: porém, se a família for pequena demais para um cordeiro, então você poderá convidar o seu vizinho, e o seu vizinho poderá se alimentar do cordeiro com você. Não obstante a salvação, ela, além de ser coletiva, ela ser para poucos, Deus está dizendo para você: você pode compartilhar disso. Você pode compartilhar dessa libertação. Você pode compartilhar dessa salvação. Compartilha com seu vizinho. A Bíblia Sagrada diz que aquele que converter um pecador do seu caminho, amontoará sobre a sua cabeça brasas vivas, e terá multidões de pecados cobertos. Compartilha daquilo que Deus tem feito na sua vida. Mas o homem só é capaz de compartilhar do que Deus tem feito quando ele desfruta plenamente do agir do Cordeiro, em nome do Senhor Jesus Cristo. A história avança. A festa da Páscoa é instituída. E agora, quando nós chegamos no Novo Testamento, a Bíblia Sagrada diz que Cristo se torna a nossa Páscoa. Cristo se torna o nosso Cordeiro Pascual. Aliás, Pascal. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 5, Paulo está tratando de uma situação extremamente delicada que acontecia na igreja. Pois Paulo está censurando a igreja pela tolerância com relação ao comportamento de um homem que havia dentro da igreja, que estava se relacionando com a mulher do próprio pai. E ele diz: nem entre os pagãos se ouve uma coisa dessas, e vocês estão tolerando isso que está acontecendo. O que é que Paulo está dizendo? A igreja precisa preservar a sua pureza. Se a igreja tem Cristo como seu Cordeiro Pascal, a igreja precisa preservar a sua pureza. Somos nós, indivíduos, que precisamos preservar a nossa pureza. Paulo diz: expulsem do meio de vocês esse homem imoral, e entreguem o seu corpo a Satanás para que seja destruído. Olha que palavra dura que Paulo está direcionando à igreja, e especialmente a esse homem. Entregue a Satanás para a destruição do corpo, para que no dia do Senhor seu espírito seja salvo. Ou seja, Paulo está dizendo que a disciplina muitas vezes irá levar o homem ao arrependimento, e levando o homem ao arrependimento, levará o homem a desfrutar da liberdade e da salvação. Foi a dor, foi o chicote do Egito que despertou o arrependimento no coração dos israelitas e os fez clamar a Deus. E quando eles clamaram a Deus, Deus os ouviu. Então a dor muitas vezes nos é imposta para que nós possamos nos lembrar das nossas limitações, das nossas deficiências, dos nossos pecados, dos nossos fracassos, e possamos nos voltar a Deus, e nos voltando a Deus, possamos ter o perdão dos nossos pecados assegurados, possamos desfrutar e experimentar de fato da liberdade, da libertação que Cristo nos oferece, mas não nos impõe.
Ele nos oferece, mas não nos obriga a aceitá-la. É opcional. Mas eu garanto para você, sem sombra de dúvidas, em aceitando essa libertação, você nunca mais irá querer ser escravo. Sentindo o gosto dessa libertação, quem é que, se livrando da escravidão e desfrutando de liberdade, vai querer voltar a ser escravo de novo? Aí você diz: pastor, eu conheço um monte de gente que vem e vai, vem e vai, vem e vai. É porque essas pessoas não conheceram o gosto da liberdade. Porque a liberdade não se dá apenas na carne. A liberdade se dá no espírito. Paulo diz: lançai fora de vós o fermento velho. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo: lançai de vós a vida errante que vocês viviam. Lançai de vós, tirai de vós a conduta pecaminosa que vocês viviam. Então, quando você vê alguém indo e voltando, essa pessoa não desfrutou de fato da liberdade. A liberdade não pode ser apenas falada, a liberdade tem que ser vivida, tem que ser desfrutada, tem que ser experimentada. E quem experimenta de fato essa liberdade nunca mais irá querer voltar a ser escravo de novo. Então, que possamos viver plenamente essa nova vida, essa nova história, que essa libertação seja de fato, não seja apenas de palavras, que seja de fato e não seja apenas de palavras. Quando Cristo se propõe a nos libertar, Cristo não nos liberta apenas do poder do mundo, Cristo não nos liberta apenas da opressão das pessoas, Cristo não nos liberta apenas da opressão do império, Cristo nos liberta do poder do pecado. O pecado não terá mais domínio sobre vós. E João, no Evangelho de João capítulo 1, versículo 29, quando ele vê Jesus, ele aponta e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado dos indivíduos. Então, que nessa Páscoa nós possamos desfrutar de fato e de verdade dessa liberdade, dessa isenção diante de Deus. Que nós possamos desfrutar do perdão, que nós possamos experimentar verdadeiramente essa nova vida, essa nova história, essa nova trajetória, que nós possamos experimentar esse novo tempo que Deus tem determinado para nós, que Deus nos tem oferecido, que nós possamos aceitá-lo em nome do Senhor Jesus Cristo.